Olá, bem-vindos a mais um programa da série Fórum Autodata. Hoje com um tema especial sobre as empresas brasileiras de autopeças, um tema que, sem dúvidas, gerará bastante discussão hoje. Estamos aqui recebendo com muito orgulho a presença de três grandes amigos que representam três importantes blocos da nossa indústria. O Alexandre Gazzi, que é o diretor executivo da área de autopeças do Grupo Randon, o Alexandre Tuzzi, que é diretor da Metalúrgica Tuzzi aqui de São Paulo, e o Lourenço Oricchio Júnior, que é o diretor-geral da Sabó. Eu agradeço muito aos amigos que eu sei que fizeram um esforço muito grande para atender esse nosso convite para estar aqui conosco hoje para discutirmos este tema aqui hoje. E já abro a palavra para vocês poderem cumprimentar os nossos web espectadores. Muito obrigado pelo convite, por poder participar desse Fórum Autodata aqui. A gente sempre tem uma oportunidade de dividir com os colegas e mostrar um pouco das nossas empresas, Empresa Randon, nós lá do Sul, né? Poder dividir com vocês aí o que a gente está fazendo nesse mercado. Obrigado pelo convite aí. Também eu agradeço o convite do Márcio, da Autodata, pela oportunidade de a gente estar podendo falar um pouco da indústria nacional, das oportunidades, desafios que nós temos daqui para frente, com essas novas políticas, com esses novos horizontes que estão se realizando, se concretizando. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Queria agradecer ao Márcio, queria agradecer a cordialidade da Autodata, de sempre receber de braços abertos a Sabó. Sem dúvida, o momento é um momento de reflexão, um momento de revolução, conforme até o próprio seminário da Autodata dias atrás. E é uma grande chance da gente expor os nossos pontos de vista e, na verdade, tentar construir um Brasil melhor para os próximos 5, 10, 15, 20 anos. Aí. Senhores, a ideia é mais ou menos a seguinte. Nós estamos, do ponto de vista da Autodata, nós estamos iniciando uma nova fase dessa indústria automotiva, uma fase talvez tão importante quanto aquela que iniciamos lá em 92 com a Câmara Setorial Automotiva. Vai ser uma fase que vai representar um novo degrau de crescimento para essa indústria automotiva brasileira. Na história dessa indústria brasileira, ali no começo da indústria brasileira e no começo da história da indústria automotiva brasileira, foi muito importante você ser um fabricante de autopeças. Na década de 50, você ser um fabricante de autopeças era um símbolo de status na indústria desse país. Na década de 90, isso já foi um pouco mais complicado nessa história já da Câmara Setorial. E pode ficar um pouco mais complicado frente a uma onda de globalização nova que a gente pode estar começando a enfrentar agora. Nós temos três perfis de indústria diferentes aqui. Temos um grande grupo industrial gaúcho, que é a Randon, né? Que é um grande grupo de empresas de autopeças, inclusive, né? Que é formado, além da parte de implementos rodoviários, né? É formado por um grande conjunto de empresas de autopeças. Temos uma empresa familiar, né? Típica, né? Do interior do estado de São Paulo, né? E temos a Sabó, que nessa década de 90 seguiu um caminho ao contrário do que aconteceu com a internacionalização da indústria automobilística brasileira. Ela se internacionalizou, comprando fábricas na Hungria, na Alemanha, na China, e acabou virando uma multinacional. Senhores, como é que vocês veem o futuro da indústria de autopeças no Brasil hoje para uma empresa brasileira? É um bom negócio fazer peças no Brasil hoje? Ainda é um bom negócio para a indústria brasileira? Eu entendo que sim, e aí poderíamos situar todos do Grupo Randon, como tu disseste. O Grupo Randon é uma empresa também familiar, e lá de 1949 até início dos anos 80, essencialmente fabricante de trailers e os caminhões fora de estrada, essencialmente. Aí nos anos 80 se ingressou em autopeças. Então é tão bom que nós, vamos dizer, estamos adiante do nosso tempo. A visão foi entrar em autopeças com a nossa primeira joint venture, a Master, em 86, para suprir a Randon Implementos e suprir as montadoras. A partir daí vieram outras, veio a outra joint venture,
que foi a IOS, depois foi a oportunidade com a compra da Fras-le, depois mais uma JV que foi a Suspensys e recentemente a fundação da Castertech, uma fundição. Então, se a Sabor foi para fora na época, a Randon ela fez um processo no contrário. Ela fez 3 joint ventures nesses tempos e trouxe o que tinha de melhor no mercado de fora para dentro. Sua parceria com a Meritor, na Master e na Suspensys e com a Jostwerke. E que nós temos a maioria. É o caminho inverso, porque muitas autopeças foram compradas. Você foi buscar tecnologia. Nós fomos buscar a tecnologia. Então, quando a gente diz, nós somos uma empresa global, eu diria que não. Nós temos presença global através dos sócios e somos internacionalizados através da Implementos e a Fras-le, que é um processo de exportadora para se posicionar e vender lá fora, internacionalizada com a Fras-le nos Estados Unidos, na China, com escritórios, a Randon Implementos, principalmente na América do Sul e África. Então, para situar, nós essencialmente somos fabricantes de autopeça para veículos comerciais, caminhões, ônibus e semi-reboques, que é a nossa origem, semi-reboques, né? E podemos dizer que hoje é um bom negócio. É difícil, é complicado, eu tenho a impressão que durante o debate a gente vai estressar um pouco mais competitividade, inovação, tecnologia. Aí nós apostamos. Tuzi, para você que é uma empresa que atua basicamente em mercado de reposição hoje, como é que funciona isso para a tua empresa? Bom, eu acho que dá para a gente observar bem o caminho que o mundo acaba conspirando e fazendo com que a gente trilhe, né? De um lado, a Sabor se internacionalizando, ou seja, estando próximo aos centros de desenvolvimento para trazer a tecnologia, para poder estar atualizado com o que existe de mais moderno no mundo. O Grupo Randon, por sua vez, trouxe da mesma forma, né, a tecnologia, fazendo parcerias com empresas lá de fora que estavam próximos aos seus centros de desenvolvimento para poder estar com essa tecnologia em mãos. Bom, existe uma outra modalidade, né, que a gente acaba se situando nessa outra modalidade e que a gente se identifica muito. A Tuzi, por sua vez, apostou numa verticalização, né, onde a nossa origem é uma laminação de aço, começamos com o processo de produção de aço. Aí, em 85, entramos para a produção de molas para suspensão, com foco no mercado de reposição. Isso evoluiu para o mercado agrícola, sistema de direção, forjaria, enfim. E aí, agora, com a construção da cearia, a gente busca sobreviver e ultrapassar esses desafios realmente com uma posição de verticalização, sem esquecer, inevitavelmente, que em determinados momentos, ou nós vamos ter que partir como a Randon e trazer alguns parceiros, né? Ou nós vamos ter que fazer como a Sabor e buscar nos internacionalizar. Isso para quê? Para que a gente possa sempre estar no meio daquilo que existe de mais moderno. Porque atuando ou não no mercado de reposição, isso não pode ser como o que sobrou do mercado, então você vai lá e faz uma reposição meio que para tapar um buraco de alguma coisa. Não é assim que funciona. A gente precisa realmente estar com foco um pouco em cada mercado, porque você também não pode colocar todos os ovos em uma única cesta. Você tem que ter um tanto de reposição, um tanto de OEM, um tanto de exportação. E para que isso ocorra de uma maneira mais equilibrada possível, é necessário que você tenha parceiros e tenha como captar isso. Né? Então, e esses desafios, como o Gazi falou, nós vamos acabar discutindo no decorrer do fórum, que são como que a gente chega até lá, na verdade. Como que uma indústria nacional, de capital nacional, de lastro nacional, que é o que hoje falta para a indústria de autopeça, né? É o lastro para que você possa captar recursos para o investimento, para que você possa ampliar a fábrica e ser competitivo, e automatizar, e exportar, e câmbio, e produtividade. Tudo isso faz um conjunto de situações realmente desafiadoras, mas que a gente acredita. Né? É um bom negócio? Difícil. Não é uma coisa que
que, como na década de 50 ou 60, que a coisa era um glamour ser um fabricante de autopeça. Mas não é uma coisa que se fala assim, não, isso aqui, pelo amor de Deus, não quero participar mais desse negócio. Então, é assim que a gente vê. Uríquio, e no caso da Sabó? A Sabó peitou esse jogo ali já na década de 90, né? Apostou pesado, né? A gente estava conversando um pouquinho antes, ainda mais de começar, e agora na sua introdução aí, e o dia a dia nosso é tão corrido que a gente até esquece um pouquinho do passado, né? Então, na verdade, as revoluções que você falou é pertinente, é por aí mesmo. Nós estamos numa segunda ou terceira revolução no setor industrial automotivo brasileiro, um momento diferente dos outros. Mas voltando um pouquinho na história, a Sabó nasceu em 1942, Sabó vai completar agora dia 22 de abril, 72 anos. E já nos anos 70, a Sabó iniciou as exportações para a Europa, principalmente para a Opel, em Rüsselsheim, na Alemanha, com produtos vendidos para a GM Brasil na época, que intensificou. Depois disso foi Volkswagen, Wolfsburg, Audi, Ingolstadt, durante os anos 70, principalmente já pensando em estar presente nas casas matrizes de desenvolvimento de uma Volkswagen, de uma Audi, de uma General Motors, para quando esses produtos estivessem chegando no Brasil, a Sabó estivesse presente. Então essa foi na era de 70. Na era 90 veio realmente a revolução industrial, onde uma Cofap foi vendida para a Magnete Marelli, uma Metal Leve foi vendida para a Mali, uma Varga foi vendida para a TRW, e nesse momento a Sabó decidiu caminhar para o sentido inverso e adquiriu a Caco na Alemanha, com 3 fábricas na Alemanha, uma na Áustria, construiu em 2000 a fábrica da Hungria, no sentido de competitividade até de produtos na Alemanha, produtos de menos valor agregado sendo fabricado na Hungria. 2007, 93 ainda foi para os Estados Unidos, em Plymouth, Michigan, como um técnico comercial atendendo as montadoras, exportando já do Brasil. Em 2007, a Sabó North Carolina, em Lincoln Town, North Carolina, e 2009 a China. Então, nós não temos dúvida que, se a gente for voltar um pouquinho, eu não tenho dúvida, eu estou há 32 anos na Sabó, e sempre foi difícil, e vai continuar sendo difícil, porém, eu não tenho dúvida que o mercado automotivo é importante, é interessante, e a gente vai continuar lutando cada vez mais, tentando se sobressair e estar presente nesse mercado. Agora, vocês concordam que o mercado brasileiro hoje ele é consolidado como um dos maiores mercados do mundo e que isto abre chances muito grandes para vocês? Aberto para qualquer um de vocês responder. Concordamos, eu concordo. E como nós colocamos antes, o fato de nós crescer junto, acreditamos, né, de ter feito todo esse desenvolvimento em cima da produção de autopeças, desenvolvimento para autopeças, para veículos comerciais. Então, a gente acompanha essa evolução do transporte, dos caminhões, ônibus e semi-reboques, e com os novos entrantes que estão chegando. E depois acho que vamos estressar também um tema que eu gosto de tecnologia, inovação, a capacidade que a gente tem. Eu acho que é uma bela oportunidade. Agora inovar alto, já se fala inovar peça. Eu acho que tem uma bela oportunidade, principalmente quando a gente olha para a capacidade que a gente tem de fazer aqui dentro do nosso território. Na hora de um capítulo à parte, na hora de exportar vai ficar mais difícil, o problema dos custos, competitividade. Mas aqui dentro, eu acho que tem uma bela oportunidade de nós nos consolidar cada vez mais e não precisaria vir fornecedores externos. Mas se vier, se trouxerem e competir aqui dentro do território em mesma igualdade de condições, está tudo certo para nós, não tem problema nenhum. A gente se sente, estou falando como Randon agora, porque a gente se sente muito fortalecido. Aqui dentro, no nosso território, nosso campo de jogo. Aqui tá a gente. Não, aqui a gente se sente. Então, Márcio, a gente se sente muito bem com isso. Eu acho, se vocês me permitem colocar um pouco meu bedelho nessa história, né? Os desafios são um pouco maiores, inclusive, né? A gente vai começar uma onda de globalização. Essa onda de globalização vem acompanhada de uma onda de desenvolvimento tecnológico, né? E uma onda de projetos mundiais. A gente vai ter que se internacionalizar
e participar de projetos mundiais. Eu queria discutir um pouquinho isso com vocês. Como é que a gente vai fazer para participar desses projetos mundiais? Inclusive você, né, Tuzi? Porque esses projetos mundiais quer dizer que a gente vai trazer esses carros para cá, e esses carros, não, os veículos, né, caminhões, ônibus, automóveis, etc. E esses carros vão estar nas nossas estradas, nas nossas ruas e mesmo utilizando peças no mercado de reposição também. Mas isso é um assunto para a gente tratar após o nosso breve intervalo. Ok? Vamos pensar um pouco. Chegou o novo Citroën C3. Troy Green. Novo Citroën C3. É muito mais C3. Citroën Creative Technology. Bem-vindos novamente a este Fórum Autodata, hoje com a presença das empresas brasileiras de autopeça. Senhores, fechamos nosso último bloco falando da necessidade de tecnologia, né? Teoricamente, o Brasil entra numa nova fase de globalização da indústria agora, uma fase que já começou ali no ano 2000, com produtos globais chegando aqui até em função de uma necessidade de competitividade da indústria automobilística nacional agora. Como é que isso vai refletir no negócio de vocês? Como é que vocês vão entrar dentro dessa nova fase de globalização? Como é que vocês vão participar desses projetos globais de agora em diante? O que é pior, né? Ou melhor, né? Tudo isso deve ser intensificado com o tal do Inovar Auto, né? Que vai obrigar as montadoras a trabalharem com índice de nacionalização mais alto, em teoria. Ou seja, elas teoricamente vão ter que chegar aqui com esses projetos globais e com peças nacionais. Como é que vocês vão entrar nesses projetos globais? Porque, teoricamente, vocês teriam que estar participando desses projetos desde o seu nascedouro. Posso começar aqui, Márcio? Na verdade, é isso mesmo. Particularmente, no caso da Sabor, onde você tem lá vedações, retentores, sistemas de vedação, juntas, selos de bomba d'água e bonde piston seals para transmissão automática, o desenvolvimento dessas peças aí com toda a tecnologia existente hoje, elementos finitos, DOE, não é menor que 2 anos aí para você desenvolver uma transmissão. A General Motors anunciou a semana passada, nos Estados Unidos, em Pontiac, a transmissão 9 e 10 velocidades. Então a Sabor já está trabalhando nos retentores, juntas e bonde piston seals dessa transmissão. Mas vocês vão ser fornecedores globais ou só no Brasil? Vamos ser fornecedores globais. Globais. Assim como hoje já é das 6 velocidades. As 6 velocidades hoje é fornecido para São Luís do Potosí, Toledo nos Estados Unidos, St. Catherine no Canadá, China e Coreia, com retentores, bonde piston seals e juntas Sabor. Então, é fundamental, tanto para as empresas brasileiras internacionais, multinacionais, sistemistas, como para as empresas brasileiras nacionais, que você tenha o domínio na casa matriz dessas montadoras. Ou seja, essa chegada dessa nova onda de globalização para vocês aqui é interessante. Sem dúvida. Porque vocês, inclusive, vão acabar intensificando o próprio negócio de vocês. O GM700, que agora é fabricado na Tailândia, ele foi desenvolvido e é fornecido pela Sabor, exportado para a Tailândia há 2, 3 anos. Agora, vocês são um ponto fora da curva em relação ao fornecimento de automóveis, porque vocês já são uma empresa internacional. Um conselho teu para uma empresa que não é internacional como é a Sabor? Então, quando eu falei para você que, na verdade, a revolução aconteceu em 1990, 91, 92, com o caminho oposto da Sabor, mas, na verdade, ela aconteceu lá em 70, quando a Sabor já exportava para a Opel, para a Volkswagen e Wolfsburg, no sentido de estar up-to-date com a tecnologia e de também trazer o produto quando ele viesse para o Brasil. Aquela época era mais demorado. Então, aquele tempo levava 10 anos para o produto up-to-date chegar no Brasil. Eu não tenho dúvida que hoje esse produto vai chegar on time, no Brasil, na Alemanha, na China, né, para ser produzido. E aí você tem que estar presente. Conselho que eu daria, tem 2 conselhos. Um é a sua presença nesses centros de desenvolvimento. Estamos falando de Volkswagen e Wolfsburg,
estamos falando de Audi Ingolstadt, estamos falando de Opel Hussenscheid, estamos falando de Ford Colônia e Fiat Turim. O outro é você ter acordos de tecnologia com fabricantes aprovados nesses lugares aí, na parte de qualquer que seja a peça, anéis, pistões, vedações. A única forma de você estar presente nesse mercado futuro aí. Eu acho que é o caminho meio inevitável, são parcerias. Né? Não tenho dúvida. Para ser mais rápido, até porque para você ter um domínio desses clientes lá fora é muito difícil. É porque o caminho da rapidez é meio inevitável. Não tenho dúvida. A velocidade de desenvolvimento é muito alta. Que no passado não existia, né? No passado você tinha mais tempo. Hoje não. No caso da Randon, nós estamos falando de veículos comerciais. Vocês já estão participando desses projetos globais ou não? Estamos. Sem que pareça, Márcio, uma gauchada, como se diz, né? Nós já estamos há bastante tempo investindo. Eu volto um pouquinho, né? Quando a gente volta ali 10, 15 anos, quando a gente fez investimentos maciços, não só em ativos, em fábrica, em máquina, mas, sobretudo, a gente fez investimentos fortes em engenharia de produto, engenharia de processo, a parte de hardware, software, laboratórios e, recentemente, aí nos últimos 5, 6 anos, o campo de provas. Né? Como é que a gente participa? Primeiro, através dos nossos sócios lá fora, porque nós temos engenheiros residentes fora. E nós temos alguns engenheiros residentes dentro das montadoras. No caso específico de freios, vamos falar, então a gente está, quando a plataforma vem dos veículos, a gente participa direto. Até porque tem o nosso parceiro Mérito, o eixo de tração. Vocês já fizeram esses acordos que ele falou lá na década de 90. Nós fizemos lá atrás. Exatamente. No caso de suspensões, aí o veículo, tu não consegue fazer o veículo de plataforma global. Eu não trago um veículo de um outro país para cá e funciona. Não, eu preciso adequar ele, tropicalizar ele. E aí nós temos que considerar a nossa legislação, peso por eixo, e aí tem que falar da infraestrutura do Brasil, das estradas, não dos tapetes americanos e alemães, mas podemos falar da nossa estrada que vocês conhecem bem. Então aí nós temos condições de oferecer para os nossos clientes produtos adequados a esse mercado, com tudo aquilo que eu falei, né, de estrutura que a gente tem de oferecer produtos adequados. Quando tu fala, por exemplo, de uma Fras-le, materiais de fricção, nós temos, de novo, né, sem querer parecer muito, os melhores laboratórios no mundo na área de fricção. Né? Então, quando tu pega materiais de fricções com o freio, junto com toda a parte da IOS de acoplamentos, suspensões e eixos, que o nosso produto é embaixo do chassi ali, todo ele. Né? Isso que nos dá muito robustez, mas orgulho, sabe, de ser uma empresa nacional, tem algumas parcerias, mas o controle nosso, de poder oferecer para todas as montadoras. Eu sempre separo de caminhões e ônibus e semi-reboque, porque semi-reboque, o pessoal via muita gente fabricando semi-reboque, isso é uma coisa, semi-reboque. Né? Semi-reboque é um negócio regional. Vocês não vão encontrar fabricante de semi-reboque no mundo, assim, um fabricante que esteja em todos os continentes globais. Não existe isso. Mesmo nos Estados Unidos, mesmo na Europa, mesmo na Ásia, aqui no Brasil ou na América, é muito regional. Então, oferecer produto para o semi-reboque e oferecer produto para os caminhões e ônibus, nós já estamos participando. Então a gente, de novo, veja que eu insisto muito nessa de robustez que a gente tem de participar dos projetos com as montadoras, essa globalização que tu fala, e se vier fornecedores, que já tem alguns aqui, mas o campo de jogo aqui dentro do Brasil, a disputa é boa. E no teu negócio, Tuzi, como é que isso vai acabar influenciando? Bom, da mesma forma que o Gazi comentou, e o Oríquio também, a parte de tecnologia e inovação é uma coisa que é inevitável, né? A Tuzi também vem investindo muito em centro tecnológico, tentando estar um passo à frente daquilo que realmente já existe disponível no mercado, né? A dificuldade que a gente vê, e isso vem no final do primeiro bloco, em como que nós vamos conseguir fazer com que isso se torne realidade, realmente é o complexo de políticas que precisam existir para a indústria nacional, básica nacional, porque nós estamos falando de uma empresa que já está lá fora, de uma empresa, de um grupo que já tem uma série de associações consolidadas de um determinado porte. Quando você vem para uma empresa da base,
né, que não estou falando de um produto que tem nanotecnologia, eu estou falando de um produto um pouco mais bruto, como é uma forjaria, como é uma laminação de aço, como é um processo um pouco mais na base da cadeia, isso ainda depende muito realmente de condições para que a gente possa investir mais. Para que a gente possa realmente estar atualizado com tudo isso. Porque é difícil uma empresa, não por ser familiar ou não, de capital nacional ou não, mas você conseguir lançar mão de recursos, de financiamento, de investimento. Por exemplo, nós estamos montando um centro tecnológico. A duras penas. Nós estamos fazendo isso. Quer dizer, você não tem uma política industrial onde fala assim, olha, não, a empresa nacional tem que ser parruda, tem que ser realmente forte para poder estar atendendo a demanda, seja do Grupo Randon, seja da Volkswagen e assim por diante. Quer dizer, a captação de recursos para que você invista fortemente nisso e se torne um top dentro do mercado mundial, aqui no Brasil não existe. Essa é a grande dificuldade. Porque eu falo assim, competência nós temos. Empreendedorismo nós temos. Né? O sangue batendo aqui dentro, falando assim, olha, vamos fazer, porque isso eu sou capaz, e eu posso estar na frente, e pode pedir que a gente chegue lá. Isso tem, mas falta aquilo que você vai lá para pegar o dinheiro para fazer um investimento em... As condições as condições de se tornar, não só a Sabó. Tem que ser a Sabó, tem que ser a Tuzzi, tem que ser a Randon, tem que ser... E N empresas nacionais que realmente... fortes, bem intencionadas, com sangue no olho, que podem ser multinacionais também. E aí você bate num ponto interessante, né? Porque falta uma parte do inovar alto aí, né? Falta o tal do inovar peças, né? Discuti outro dia com o pessoal do Banco do Brasil, eles têm recursos para financiar o pessoal da autopeças e eles não conseguem chegar a um acordo ou um entendimento com o setor em como repassar esses recursos. Porque eles precisam de algum tipo de garantia e não conseguem chegar a um acordo, né? Que tipo de incentivo e como é que a gente pode chegar a um acordo no ponto de vista de vocês? O que pode ser feito para ajudar vocês? Do ponto de vista de vocês, porque o pessoal de Tier 2, por exemplo, é um problema nessa cadeia hoje. A gente sabe disso. Né? O 3, então, o 3, então, né? Nossa, é um absurdo, né? Sabe? Olha, e precisa de ajuda realmente para poder alavancar isso. Olha o que está acontecendo agora, falando de recurso, investimento, mas 2011 foi aquilo que a gente viu, né? Que era para ser a pré-compra, foi a pré-produção. 2012 caiu. E aí o pessoal teve que se adequar, né? Para sobreviver. Né? Uns adequam mais rápido, outros menos rápido, aí ajusta a mão de obra, aí tem muitos importados, aí eu não vou mais investir, e aí segura. Olha o que nós estamos vivendo agora, eu tenho a impressão que está todo mundo, muita gente sofrendo com a cadeia de fornecimento. Por quê? Porque tem uns que têm acesso aos financiamentos mais fáceis, tem outros que têm mais dificuldade, porque questão de crédito, quem é que vai dar o crédito? Né? Então tem que se abrir um canal aí para que se possa dar condições para o Tier, alguns Tier 1 também, 2 e 3, para poder fazer isso. Porque o erro clássico que esse pessoal tem feito, Tier 2 e 3, tira o dinheiro do capital de giro para botar em ativo. Sim. Porque ele tem medo de fazer investimento de longo prazo, porque ele fica com a dívida. Exatamente. E aí ele tira para, eu prefiro comprar porque eu tenho dinheiro. Isso é clássico. Aí depois o mercado sobe, ele vai no banco para pegar para o capital de giro, o custo caro. E aí vocês sabem que aí... Vira um bola de neve. É clássico isso. Então, nós estamos vendo isso hoje, agora. Vai perguntar qual é o problema hoje? Podemos falar de custo, podemos falar... Mas hoje, agora, nós estamos com falta de peça. Mas como é que pode, né? Se nós estamos fazendo menos que 2011, todo mundo adequou para baixo. Nós temos uma certa... E aí, de novo, o mercado, né? Sim, mas vão acreditar que vai melhorar? Vamos, mas... Eu concordo com os dois Alexandres, né? Mas particularmente com o Tuzzi, não tenho dúvida. Esse é um grande ponto de atenção. Então... É um nó, né? Um exemplo, né? Só um exemplo. Hoje, os preços da Sabó Brasil, Sabó São Paulo, Sabó Mojimirim, eles são maiores que os custos, por exemplo, da mesma peça de uma Sabó Alemanha vendida por uma Opel ou por uma Volkswagen em Wolfsburg. Então, você pergunta, bom, qual é o problema? Número 1 é todo o impacto de impostos
sobre toda a cadeia produtiva. A mão de obra nossa, se você pegar nos últimos 10 anos, você pode pôr um aumento real de 10% ao ano sobre a mão de obra. Na verdade, isso não é ruim, isso é bom, né? Eu sou o primeiro a defender o aumento da mão de obra. Mas não tenha dúvida que ela tem que estar amarrada a um aumento de produtividade também. Sim. Então, eu tive na reunião da automecânica inicial com a Autodata, falando de 10 milhões de investimentos nos próximos 5 anos em Mojimirim, justamente nessa linha. Para ficar um pouquinho mais claro do que nós estamos falando, se você tem em Mojimirim ou em São Paulo produções aí, um operador produzindo 2 ou 3 cavidades ou 4 cavidades, hoje na Alemanha eu tenho o mesmo operador trabalhando com 16 cavidades. Então, essa automação, essa evolução em processo, você não tenha dúvida, ele tem que ser com investimento. E não tenha dúvida também que, infelizmente, ainda, independente de ser multinacional ou brasileira, a Sabor não tem tido retaguarda nenhuma do governo brasileiro nesse sentido. E, opostamente, tem tido incentivos para uma fábrica na China, uma fábrica na própria Alemanha, com próprias discussões com o governo alemão e em termos de melhorar a produtividade, de organizar bem a produtividade. Então, é um ponto de atenção que eu acredito que o Inovar Alto deve nos beneficiar por tabela, no sentido do Banco do Brasil poder estar mais próximo à Sabor, ajudando nessa evolução de processo que permita a gente ser mais competitivo e produtivo. Uhum. Não tenho dúvida nenhuma. É um grande desafio. Uhum. É um nó isso, né? O que você está colocando é aquele velho conceito de política industrial, né? É a tal da competitividade que a gente vem discutindo isso há 2, 3 anos e, infelizmente, a gente não vê isso caminhar, né? Na China, eles têm uma política, eles têm um objetivo a ser alcançado e trabalham para isso. Aqui a gente só vê o tal do discurso e não vê a coisa acontecer. Eu acho assim, na verdade, é muito importante. Isso às vezes é chover no molhado, né? Porque a gente acaba falando a mesma coisa. Não é possível que não tenha ninguém na equipe do governo, que eu tenho certeza que tem pessoas competentíssimas, né, lá, que enxergam isso, né? Mas, na verdade, assim como a Randon, o Gassi é claro em dizer, olha, o nosso negócio são as carretas Randon, né, lá do sul, é a parte de caminhões fora de estrada, são autopeças, Esse é o nosso negócio. O nosso negócio é vedação, Então, o que eu acho assim, o que o Brasil quer, né? Aonde nós queremos chegar? Somos um país agrícola? Ok, que seja. Mas vamos ser o melhor. Mas vamos ser o melhor. Não, nós vamos ter uma política, vamos ser uma Coreia do Sul. Mas para isso tem que existir uma política de curto, médio, longo prazo. Primeiro estanca a sangria, olha, tem o Inovar Alto, para de vir, aumenta imposto, não deixa ninguém entrar, mas aí, paralelo a isso, tem que vir uma política de investimento nacional, com centros de tecnologia, com educação, com universidade, e aquilo, olha, daqui 20, 30, 40, 50 anos, porque o empresariado, ele nunca vai colocar dinheiro numa coisa que ele não acredita que dê retorno. Mas se a política for de longo prazo, ele faz. O problema daqui é que é sempre voo de galinha. Não, faz. Mas até quando? Eu acho que até na reeleição. Mas eu acho que é até não sei quando. Aí na véspera de qualquer evento, é na véspera da Páscoa, é na véspera do... tem uma notícia. Então, quem que administra uma empresa dessa forma? Um país dessa forma? Então, essa falta de visão de longo prazo. E de falar, vamos ser assim. Porque você tem um espírito empreendedor no Brasil, aqui você tem 3 exemplos, né? Em Caxias você tem um exemplo, não é nem só Randon, né? Você tem um polo todo em Caxias, né? Que é uma história, é um absurdo Caxias. A região em si tem tem uma história. Tem 3.500 indústrias. Você lá com o teu pai, que fazia silos, né? Uhum. E a Sabó, que é uma história, inclusive essa aposta da década de 90, que eu acho uma aposta lindíssima, né? Uhum. Gente, agora eu queria voltar um pouco o nosso foco para os dias de hoje. Vamos discutir um pouquinho o mercado atual, ver como é que vocês estão vendo este ano, vendo como é que vocês estão vendo as probabilidades agora daqui até o final do ano, mas esse é um assunto para o nosso terceiro bloco. Vamos fazer mais um intervalinho agora, tá bom? Ok.
aprovado no teste Gustavo Kirten de performance. Conquiste sua vida com estilo. Olá, bem-vindos a este terceiro bloco do nosso Fórum Autodata, desta vez discutindo as autopeças brasileiras. Nós, quando finalizamos o nosso bloco anterior, falamos que iríamos discutir agora um pouco do aspecto de mercado. Como é que vocês estão vendo este momento do mercado brasileiro? O sentimento que a gente teve, principalmente agora acompanhando a Automec, é que a gente está atravessando um momento que me parece ser um pouco mais positivo. Como é que vocês estão vendo esse momento do mercado? Como é que vocês estão vendo esta sequência até o final do ano? Aberto. Posso começar? Nós viemos de um ano bem difícil, né, 2012. De novo, sempre situando, né, que o negócio das autopeças nosso representa 85% para as montadoras, né? Então, nós somos no B2B direto ali, né? Quando caiu, como caiu 40% os caminhões, semi-reboques caiu menos, 15, 17. É direto em nós, né? Isso bate direto. A parte que não bate, que é trabalho puro nosso, é a parte de reposição, né? Mesmo reposição, nós já estamos nesse trimestre em torno de 20%, comparando trimestre com trimestre, 20%, né? Tá bem. E a parte de semi-reboques voltou bem, estava quase nos níveis de 2011, não chegou lá, mas muito próximo, 60, 62 mil semi-reboques. 2011 foi 65 mil, bastante bem. E caminhões e ônibus está num nível também, a gente fala de 15%, está bem, comparado com 2012, né? Agora, essa é uma visão que a gente tem pelos releases das montadoras, porque ele está acompanhando, até a metade do ano, está bem. A gente tem uma interrogação, francamente falando, com o segundo semestre, mais para o final do ano. No negócio de vocês, particularmente pesados, a perspectiva das montadoras é fechar um ano legal, né? É fechar legal, por causa que a safra é recorde, 182, 185 bilhões de toneladas, isso bate direto, né? Tirado na parte dos extra pesados e semi-reboques, é que ali, os commodities, mineração e grãos bate ali, né? Agora, a gente costuma dizer, a parte dos veículos médios e leves é mais relacionada a consumo, né? E aí a história do consumo que a gente vem falando está se esgotando, né? Está relacionado ao consumo. Famílias, sobe de classe, gastam mais. Estamos ainda em pleno emprego, né? Mas a questão da economia, quando a gente olha o todo, o PIB não vem sinais. Era para crescer 3, terminou lá 0,9, 0,7 exatamente o ano passado, sei lá como é que terminou, próximo, menos de 1. Se ano se falava em 4,5, 3,5, quanto é que vai terminar? Quer dizer, a economia como um todo, sinais é de melhora, nós estamos bem mais otimistas. Isso é uma vantagem que a gente tem nas empresas Randon, que como nós estamos situados no nosso, alguns chamam de campus e condomínio, a gente tem um grau de flexibilidade para cima e para baixo, que se movimenta bastante bem, né? Tanto quanto desce, quanto como sobe, né? Então, nós estamos... Ou seja, vai ser melhor que o ano passado, né? Só que vai ser melhor. Aquela história de cautela e caldo de galinha, sabe? Vamos esperar um pouquinho até o meio do ano para ver o que vai acontecer no segundo semestre. Isso por enquanto está legal, mas vamos esperar até o meio do ano. Essa visão aí até a metade do ano, um pouquinho mais, está beleza. Depois, vamos acompanhando o próximo. Tá legal. Que foi falado há pouco. Qual é a visão de longo prazo? É melhor esperar. Tá legal. É melhor esperar. Bom, a gente vê um ano melhor realmente do que o ano passado. Realmente os números estão bem acima até do orçamento que a gente havia previsto, né? Tanto no mercado de montadora como no mercado de reposição. O número tem se mostrado realmente bem mais robusto, um crescimento mês a mês. A gente não sabe realmente até quando, né? Mas a gente trabalha com uma visão também que em virtude desse ano ser um ano meio que pré-eleitoral e nenhum, apesar do PIB estar sendo cada vez mais projetado para baixo, né? Mas a gente acredita que o ano que vem os números de crescimento da economia devem se mostrar mais atraentes para que realmente haja um processo eleitoral mais tranquilo.
Então, e isso é uma partida lançada, quer dizer, não é como uma Fórmula 1, que é um arranque, mas tem que ser como uma Fórmula Truck, que é uma partida lançada. Então não adianta virar o ano com um PIB muito baixo, que senão o ano que vem ele não consegue alavancar um PIB mais forte para que o processo eleitoral ocorra de uma maneira tranquila. Então o que a gente vê? Um primeiro semestre realmente forte, um segundo se acomodando talvez no nível um pouco mais abaixo do que o primeiro, mas isso vai se manter para que no ano que vem a gente possa estar virando um ano bem mais parrudo, em virtude realmente do Brasil ter essa característica de ter seus ciclos de crescimento forte próximo aos períodos eleitorais. Quer dizer, isso é uma característica brasileira, né? Então a gente trabalha muito com o ano pré-eleitoral. A gente acha que para virar um PIB do ano que vem de 4,5, que eles estão falando, esse ano não adianta você virar com 1,5, senão você não consegue chegar nos 4,5 do ano que vem. Então, algumas outras políticas serão implementadas, deverão ser implementadas para que essa partida lançada ocorra. Então, essa é a nossa visão. Antes de chegar no Auric, mais uma pergunta para vocês. A gente tem algumas montadoras novas de caminhões chegando aí. Né? Tem GAF, tem Sinotruc e tal, esse tipo de coisa. Isso já está refletindo aí no negócio de vocês? Não ainda, porque é um processo de... Nós estamos participando, mas aí... acho que o Eurico falou antes em um desenvolvimento, leva 2, 3 anos, é isso mesmo. A gente já está com eles tempos diferentes, mas há 1 ano e meio já trabalhando, então até começar vai efetivamente dar resultado o ano que vem. Mas já tem conversa? Ah, sim. Já tem namoro aí? Não, nós já estamos... Paquerando mais tempo. Não, nós estamos... já ficando. A gente está ficando. Não. Hoje em dia a gente fica. Não tem mais. Sabe a história do omelete? O ovo, a galinha. A galinha põe o ovo e o porco põe o couro. Nós já botamos o couro, aí não tem mais volta. Já botamos o couro ali. Já foi. A galinha põe o ovo e se manda, o porco deixa o couro. Não, nós já deixamos o couro inteiro ali, nós estamos juntos. Enterrado até não. O mercado de automóveis é um negócio um pouco diferente, né? Começou meio incerto no começo do ano por causa dessa história do IPI, aí o governo chegou, falou, eu não posso deixar esse setor automotivo cair, já postergou oficialmente até o final do ano, na minha singela opinião, vai até o ano que vem. Negócio ali de financiamento de caminhão também vai até, no mínimo, a eleição vai. Né? Isso aí. Isso a Anfávia já refez ali os cálculos de mercado de novo lá para 3%, 4%, já voltou para o normal. E as vendas já estão aí de novo batendo recordes de novo, já picou para cima de novo. Isso aí. Como é que você está vendo? Sabó fez o planejamento aí para o orçamento 2013, na ordem de 3,85 de venda, milhões de carros de venda, carros, caminhões. Com produção de 3.450. Não tenha dúvida, o primeiro trimestre é muito positivo, os resultados são satisfatórios, muito satisfatórios no primeiro trimestre. As montadoras começaram o ano com poucos carros no pátio, então teve uma aceleração, então tem linhas hoje trabalhando full para uma Volkswagen, Fiat, General Motors, Ford, que é o lado bom. Isso é o lado bom, inclusive algumas organizações e estruturações, principalmente em Mogi Mirim, no sentido de atender os programas, conforme o Gás tinha falado, no aspecto de que você tinha dado uma desacelerada, principalmente em caminhões, e essa boa da ordem de 40% do nosso faturamento são em pesados também. Né? A presença de pesado, inclusive, Suspensis é uma das grandes clientes da Sabó. Então, 2013 eu acredito que está no caminho correto. Temos que dar foco na área industrial, eliminação de desperdícios, no sentido de melhorar ainda mais a produtividade, a rentabilidade dos nossos produtos. Então, isso é um grande desafio, tanto em São Paulo como em Mogi Mirim, para a Sabó. E é nessa linha que a gente está caminhando, acreditando que a gente possa crescer 5% esse ano em relação ao orçamento do ano anterior. Isso no Brasil, sendo que 20% do faturamento ele ainda é exportação, produtos de alta tecnologia, nanotecnologia, como a junta, alumínio e metal, que eu havia comentado, das transmissões Ford e General Motors Mundial, 6 velocidades. Então, isso daí não tem saída. Continua sendo o Brasil, uma linha muito complexa e que hoje ela é rentável. Você tinha falado desse investimento lá em Mogi Mirim, você tinha falado que é um investimento em produtividade. Produtividade.
Como é que está o Brasil hoje? Como é que está a fábrica de vocês nesse contexto de produtividade hoje? Que a sensação que eu tenho é que a gente sempre tem muito que avançar nisso, né? Mais ou menos. Eu diria que a gente tem aí uns 60% para avançar. Esse programa de produtividade começou em 2011, final outubro de 2011, a Sabor decolou esse projeto, inclusive trazendo algumas soluções hoje da nossa fábrica da Alemanha. Aquele comentário que eu fiz para você, onde eu tinha um operador trabalhando com 2 cavidades, hoje eu tenho máquinas trabalhando com 16 cavidades. Então, hoje, por exemplo, o Mojimirim está com 30%, 40% pronto nesse sentido, e esses 10 milhões que eu comentei de investimento em Mojimirim nos próximos 5 anos é justamente para você completar os outros 60% nessa linha, em termos de produtividade. Não tem saída. Para você poder fornecer num pequeno, médio prazo, é obrigatória a melhoria de produtividade e competitividade. Mesmo porque a própria Autodata andou publicando, hoje já existem as próprias montadoras trazendo aí cerca de 50%, da ordem de 50% de peças importadas. E não, diria que não só montadoras, os próprios Tiers 1, Sabor é um Tier 1, mas Tiers 1 internacionais também montando somente conjuntos no Brasil, trazendo todas as peças de fora. E isso a Sabor não quer fazer. A metodologia da Sabor, o driver da Sabor é que cada país vai fazer peças para o seu local, exceto se você for uma linha muito complexa, que é o caso da junta alumínio e borracha, que hoje forneço tanto para México, para Estados Unidos, Canadá e Canadá. Então, para você mandar essa linha hoje para os Estados Unidos é muito complicado. Então, essa linha fatalmente continuará em São Paulo. Tá? Então, esse é o driver da Sabor. Lá em Caxias, como é que está esse problema? Eu costumo dizer lá dentro, a gente tem que fazer o nosso melhor dentro dos nossos portões, dentro das paredes nossas lá. Independente do que acontece fora, nós temos que ser os melhores lá, né? Então, quando a gente compara a nossa produtividade, que tem como comparar com as empresas pares, tanto fora e aqui, dá para dizer que a gente tem um bom nível de produtividade. Mas não está bem, gente. Nós temos que reconhecer que não está bem. Ano após ano, se no final do dia a produtividade é fazer mais com menos, e a gente não é uma ilha, tem que considerar a cadeia, porque eu dependo do fundido, eu dependo da chapa, eu dependo da mão de obra, eu dependo da energia. No final do dia, se eu não conseguir produzir aquele produto, no final daquele ano, começo o ano e termino o ano com 2, 3% mais barato, eu estou indo para... mas aumentou a mão de obra 10% por causa do não sei o quê. Se tu não consegue tirar isso ano após ano, é o que está acontecendo. Eu diria, nós temos um bom nível, porque a gente tem investido bastante. Mas quando tu olha o todo, eu diria, não está bem, gente. Nós temos que parar de falar, o país não está bem em produtividade. Eu me atrevo a dizer que nós estamos indo para trás, gente. Se não estamos parados nos últimos 15 anos, quando fala geral. Quando olha para dentro, né, nós continuamos investindo bastante em automação, robotização, educação do nosso pessoal, mas isso é uma parte do processo, isso é uma parte. Então, e outra coisa é que a gente possa ser melhor aqui dentro e fora, através das entidades de classe. Nós precisamos nos unir. Através das entidades de classe, eu digo, o que adianta eu ser bom, nós como organização, nós somos bons, vamos fazer a peça, o produto, a suspensão, e na hora do portão para fora eu tenho um problema tributário, eu tenho um problema de logística, eu tenho um problema de demora, eu tenho um problema de papéis. No final, eu perco, porque eu faço parte dessa cadeia, né? Nós temos que, através das entidades, e a gente discute muito isso lá, ou da Sindipeça, ou da Anfab, ou lá de Caxias, o CIMEX, os sindicatos metalúrgicos, ou da Anfir, do Semi-Reboque, Federação do Rio Grande do Sul. Precisamos unir, trabalhar com o governo, diminuir toda essa burocracia intermediária, continuar investindo maciçamente em tecnologia, automação e educação do nosso pessoal. Essa questão da produtividade é uma questão mais e da automação aqui no Brasil. Ela não bate um pouco na questão cultural que a gente tem, na questão emocional? Eu vou me explicar um pouquinho mais. No final da década de 80, começo da década de 90, a gente falava o seguinte, o trabalhador brasileiro ele é barato e o robô era caro. O trabalhador brasileiro ele tinha um custo barato e o robô era caro. Hoje é o contrário, o robô no Brasil é barato e o trabalhador é caro. Né?
Só que tem esse lado emocional. Você dispensar o trabalhador é um negócio e substituir o cara por um robô é um negócio que Mas, dói. mas qualifica. Só uma coisa. Então Não é que só dói, você tem problema sindical. Não, mas em nenhum momento a gente falou em dispensar trabalhador. A ideia é aumentar sem... é aumentar o faturamento, aumentar a rentabilidade também. Exatamente. Então, esse é o grande desafio. É fazer o cara aprender a usar o robô para ele produzir Fazer mais. mais com o recurso, porque sobe o nível. Eu vou precisar muito mais técnico para cuidar daquele aparato. E ele vai ganhar mais ainda. Ele vai ganhar ser mais. remunerado, Se não fosse assim, como é que a Alemanha está onde que está? Mas esse cara tem nível ou ele tem capacidade técnica para poder operar? Aí vem aquilo que o Gazi falou, que é você criar condições de trabalhar, educar, preparar ele para poder estar assumindo uma posição com maior tecnologia embarcada. Porque eu falo assim, o problema é o trabalhador brasileiro, como o Oric falou, ninguém é contra ganhar mais. Mas a tecnologia embarcada nele tem que ser igual ao do alemão, entendeu? Ele pode custar tanto quanto um alemão, mas a tecnologia embarcada nele tem que ser tanto quanto também. E os recursos que você dá para ele tem que ser igual ao alemão também. Então eu falo sempre assim, não vai haver dispensa. Isso. Mas você é obrigado, quer queira ou não, a aumentar a sua produtividade, porque se a inflação deu 5 e você deu 7 de ajuste salarial, e esse processo vem em 10 anos, você está falando em aumentar a tua folha em 20%. Não há custo no mundo que cubra 20% a mais. Não há, no mundo não existe. Você precisa diluir isso na produtividade. E o Brasil tem um outro detalhe que acaba atravancando esse processo da produtividade e talvez das automações, né? Porque toda automação ela vem de um processo de repetibilidade de um grande volume de peça. Quer dizer, se você também tiver lote muito picado, você não consegue automatizar também. Então você precisa de escala para você poder ser uma empresa com maior possibilidades de automação e poder ter mais trabalho nesse sentido. Então eu falo assim, os ganhos de escala também são importantes, porque se você faz 10 pecinhas para, troca a máquina, 10 pecinhas, aí você não tem como sair do operador, porque isso te custa. Agora, quando que nessa bola eu em vez de fazer duas peças, eu estou fazendo 16, mas eu faço 16 milhões. Você faz um setup de máquina e boa. Então, o problema de escala no Brasil também é importante. Olha, nós vamos fazer 4 milhões e meio, 5 milhões de automóveis em 2020? Vamos. Ok, legal. Então, dá para você investir em produtividade, em escala, em automação. Aí, para você ser cada vez mais competitivo, né? A desoneração da folha, só para colocar um ponto aqui. Das nossas empresas, nós tivemos 2 que a desoneração ficou mais cara. Porque nós já estávamos num grau de automação. Nós tínhamos pouca gente. Prejudicou um pouquinho nós. Ok, teve outras que muito mais mão de obra que se beneficiaram. Mas aquelas que já estão lá em cima, então essa desoneração também ela tem um lado perverso também. Quem já estava investindo bastante não ajudou nada. Não estão reclamando. Acho que o governo está fazendo o que pode, né? Para aquelas indústrias com mão de obra intensiva, está fazendo. Mas foi como aparecem alguns problemas. Só completar, para finalizar a ideia, a gente fala, quando eu comento produtividade, na verdade é produtividade mesmo, mas é na cadeia como um todo, é isso mesmo. Então, você não tem a dúvida que é a educação do funcionário, é o crescimento do funcionário, e nesse particular, tem uma coisa interessante. Tirando um pouco a parte europeia, eu sou responsável pela fábrica dos Estados Unidos também. E, interessantemente, o funcionário brasileiro, ele é mais graduado que o funcionário americano. Porque o funcionário americano está acostumado com um salário médio lá normal, lá numa faixa normal, e ele se adapta a isso e não vai para a escola. Então, nós temos vários funcionários, tanto em Mojimirim como em São Paulo, que estão fazendo uma engenharia, uma administração, uma logística, e estão crescendo dentro da empresa. Isso é um negócio gratificante. Então, você perguntou do funcionário brasileiro, a criatividade do funcionário brasileiro é muito boa. Eu acho que a gente tem que ter o equilíbrio aí, né, entre a criatividade e a disciplina, mas é um ponto que dá um otimismo em termos de crescimento, porque não tenha dúvida, cada vez mais os empregados vão ter que ser mais treinados, mais preparados para esse desafio que vem vindo pela frente aí. Não tenha dúvida. E a gente ainda tem um outro problema que é
questão não só do operário, né? Tem a questão do engenheiro, né? Eu lembro de uma conversa que eu tive com o Tuzi uma vez, que era a dificuldade que ele tinha de contratar um engenheiro. Eu lembro dos salários que ele falava que ele tinha que pagar lá em Sertãozinho, que era um troço que me assustou. Deixa eu fazer uma propaganda aqui. Pode, deve. Você tem operário engenheiro? Não, Já existe alguns. Né? Existem, não, mas não era, era a dificuldade de nós ter engenheiros específicos para a nossa área, engenheiro automotivo, para dinâmica veicular, que é uma mexer com suspensão. O nosso pessoal lá de engenharia, temos alguns doutores lá, né? Formaram grupos, já estamos no 3º, desenharam um curso de engenharia específica com professores locais e aqui de São Paulo, né, reconhecido. Não tem nenhuma universidade brasileira. Já estamos no 3º grupo, engenheiros específicos de dinâmica veicular. Bacana. Nós estamos desenvolvendo o nosso pessoal, porque nem as universidades... Não tem jeito. Nem as universidades... Isso é estendido para a cadeia de fornecedores, não? Ou é só próprio para vocês? Ele já está querendo inscrever. É lógico. Porque eu falei, mas acho que é legal mesmo. Não, nós fizemos... Porque 95% das empresas random. Participou uma época o pessoal da Marco Polo, 2-3, mas por que não? Isso é uma coisa para nós avançar. Porque você fortalece o seu... Você vai estar ajudando o teu fornecedor. Não tem. Só para dizer como a gente é uma academia random. E não dá para depender do que está posto aí. Nós temos que ir criando as coisas, porque senão nós vamos ficar dependentes do que está aí, nós não vamos para frente. Perfeito. Senhores, eu diria que este foi o nosso fórum mais completo até esse momento, o que mais preencheu a expectativa daquilo que a gente queria discutir dentro desta ideia da gente discutir o que vai ser o futuro da indústria. E eu queria agradecer novamente a presença de vocês e abrir as nossas câmeras para que vocês pudessem agora mandar uma mensagem final aos nossos web espectadores. Vou começar ali com o Gazi. Eu tenho um amigo, ele tem uma doença importante, não é AIDS não, mas está bem controlada e tal, e os médicos dizem para ele, cara, continua firme aí que a medicina está evoluindo bastante, nós em 5, 10 anos temos certeza que vamos chegar à cura do que tu tem. Então ele tem uma esperança e a medicina está trabalhando. Eu diria, nós temos esperança que nós vamos melhorar algumas coisas aqui nesse país, quer dizer, nós continuamos acreditando e investindo. Ser o melhor dentro dos nossos portões, para fora usar as entidades e não se entregar, como se diz lá no Rio Grande do Sul, não se entregar. Obrigado pela oportunidade, Márcio. Bom, vou pegar um gancho que o Gazi falou, contou uma história, então também vou aproveitar a oportunidade de contar uma história também, que isso fortalece a gente, né? Então, meu avô, quando chegou no Brasil em 1924, né, chegou com uma bigorna, e daí passaram-se todo esse tempo e a gente, graças a Deus, estamos onde nós estamos. Mas ele tinha uma frase sempre que ele falava assim, sai sangue e entra arte. Principalmente quando meu pai se machucava na bigorna, né? Então é mais ou menos isso, né? Quer dizer, a gente se machuca no mercado, mas entra a arte, entra a habilidade, entra a oportunidade que tem de crescer, de achar alternativas e caminhos. Então, realmente, eu acho que a gente tem que se juntar na academia Randon e assim, a indústria nacional realmente se juntar e fazer um bloco realmente forte, capaz de competir. Ninguém quer tomar conta do mercado de ninguém. Existe oportunidade para todos. Mas que nós façamos um bloco realmente coeso, né, que façamos, a indústria nacional é forte, tem capacidade, inteligência e temos condições de concorrer com qualquer um que venha, desde que em condições iguais de briga. Então, é isso que a Tuzi tem para deixar. Beleza. Olíquio? Eu queria agradecer primeiro a oportunidade da Autodata, né, de estar com os amigos aqui da indústria brasileira, que realmente, né, nós somos perseverantes, aí, é um grande desafio. Eu vou plagiar um slogan da TAM, né, meu? Então, na verdade, todos nós aqui temos orgulhos, primeiro de ser brasileiro, né? Então, quando a gente vê uma bandeira brasileira tremulando lá em North Carolina, ou em Heilbronn, na Alemanha, ou na Áustria, ou agora na China, eu me orgulho muito, sinto muito prazer nisso, né? Então, é muito bacana. E tenho muito orgulho de toda essa carreira construída na Sabor, a oportunidade que eu tive de construir a carreira na Sabor. O segundo é a perseverança e essa vontade mesmo. Então, agora voltando ao início da nossa entrevista, quando você, por que continuar? É desistir jamais, né? Então, é isso mesmo. Eu não tenho dúvida que o nosso futuro, ele
vai ser gratificante, né? E a gente vai continuar firme aí nessa empreitada toda e sempre ao lado da Autodata aí nos ajudando aí. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês de novo. Foi um prazer estar aqui apresentando esse fórum. Espero encontrá-los numa próxima oportunidade.